Fala pessoal do equipe, meu nome é Diogo Dark, eu sou especialista em treinamento, sou pós-graduado na minha área e vou falar um pouquinho com vocês sobre o mercado digital. Para isso eu preciso contar um pouquinho da minha história, como foi que eu adentrei nesse mercado e comecei a me especializar no digital. Então, antigamente, antes da pandemia, eu era apenas um treinador, apenas dava personal dentro das academias. Porém, isso eu tinha um limite de hora muito grande e de alunos. Eu não conseguia escalar mais meu negócio. Meu negócio ele ficava sempre parado, eu não tinha como adicionar mais alunos porque eu não tinha mais horas para adicionar, porque senão eu não dormia. E aí foi quando chegou a pandemia. A pandemia foi um grande divisor de águas para mim, porque eu consegui visualizar uma luz no fim do túnel. Porque querendo ou não, o meu sucesso na época era ter a agenda lotada. Só que esse sucesso se transformou também no meu pior pesadelo. Eu não tinha uma boa qualidade de vida. Eu vivia realmente por trabalho. E foi quando o digital se abriu e abriu essa porta para mim. Então o digital, para quem trabalha vendendo serviço, trabalha vendendo a sua mão de obra, ele pode ser um grande avanço na sua carreira e na forma também de você escalar o seu negócio e sua condição financeira também. Mas para isso, a gente precisa ter alguns parâmetros dentro do digital para que você tenha sucesso. Eu vi muita gente nessa trajetória, quando eu comecei na área, pegou o embalo da pandemia e parar. Porque as coisas no digital não acontecem de um dia para a noite. E para isso acontecer, você precisa também ter uma narrativa alinhada com o seu produto, com sua marca e com a sua imagem. Entenda, cada pessoa, cada Instagram que você abre cada conta que você abre no Instagram é uma marca. Você, eu, Diogo, sou uma marca. Então representa a minha empresa. Então eu tenho que ser a imagem da minha empresa. Eu não posso querer lhe vender alguma coisa quando eu não transmito em mim essa mesma coisa. Então se eu vendo o fitness, se eu vendo a saúde, eu preciso ser coerente com aquilo que eu estou vendendo. Então o primeiro ponto que vocês precisam se atentar é isso. Então, independente da área que você está seguindo, você precisa ser exemplo naquilo que você faz. Então você precisa ser a cara do seu produto. Primeiro ponto que vocês precisam se atentar é isso. Porque não adianta eu falar uma coisa e fazer totalmente ao contrário. Então eu tenho que ser coerente naquilo que eu estou falando. O segundo passo, eu preciso criar uma autoridade dentro da internet. E para eu criar uma autoridade na internet, aí entra o primeiro ponto. A gente precisa fazer a produção de conteúdo. Mas, Diogo, como é essa produção de conteúdo? Um dos pontos muito negativos que eu vejo hoje na internet é que as pessoas elas terceirizam a produção de conteúdo para uma agência, alguma coisa do tipo, ou quer fazer uma linguagem que não é apropriada para o público. Entenda, eu como expert, eu tenho toda a fisiologia do exercício, tenho toda a biomecânica a meu favor, e quando eu faço a linguagem que é da minha área, quem só vai entender a produção do meu conteúdo são os profissionais da minha área. Então eu não posso falar a linguagem que o meu livro traz. Eu tenho que trazer aquele conteúdo esmiuçado, fácil entendimento para uma pessoa leiga, uma criança, um bebê entender aquilo que eu estou falando, que é o que eu estou fazendo com vocês agora. Eu não posso trazer para vocês coisas muito avançadas do digital, para vocês hoje, falar sobre anúncios, como faz um anúncio, tudo isso porque vocês não passaram pelo processo. Vocês ainda não entendem sobre isso. Então eu vou estar falando para vocês aqui, vai estar saindo um vídeo, entrando no vídeo e saindo no outro. Vocês não vão conseguir entender nada. Então é importante a gente ter um entendimento daquilo que a gente está passando e para quem a gente está passando. Então a produção de conteúdo ela é muito importante nesse aspecto. Então você tem que falar como se estivesse falando para uma criança. Outro ponto que essa produção de conteúdo ela vai gerar minha autoridade. Vai mostrar que eu tenho um conhecimento e que eu sei transmitir aquele conhecimento e o mais importante, que eu trago resultado. E aí onde que a gente consegue captar depoimentos. Então o depoimento, junto com a produção de conteúdo, são dois principais pilares importantíssimos para que você consiga gerar o primeiro gatilho, que é o de autoridade. Outro ponto importante da internet é que vocês precisam entender o poder da internet. Vi muita gente criticar na época que as pessoas estão fazendo conteúdo, o profissional ele é obrigado a fazer conteúdo hoje em dia para se destacar. Mas entenda, ninguém é obrigado a nada.
Mas antigamente, antes da pandemia, antes da internet vir com essa força que ela está hoje, quem só fazia propaganda, quem só fazia anúncio e outdoor eram as empresas multimilionárias. Então, para você fazer um anúncio hoje na televisão, é caríssimo. Você paga milhões e milhões por propaganda na televisão. E hoje a gente tem uma arma na nossa mão, que é justamente a internet, onde a gente consegue fazer essa nossa propaganda de forma gratuita. Então hoje, quando eu faço uma postagem do meu conteúdo, eu estou fazendo um outdoor, estou fazendo uma propaganda do meu serviço de forma gratuita. Claro que a gente também tem um anúncio pago que a gente pode fazer, porém não chega nem aos pés do quanto seria para a gente fazer uma produção de anúncio dessa hoje na televisão. Então vocês entendam que a internet em si ela veio para democratizar e para todas as empresas ter acesso a divulgar o seu produto. Não só as empresas muito grandes conseguir fazer isso. Então vocês precisam ter esse olhar para a internet. Outro ponto. A produção de conteúdo ela tem que ser muito alinhada com o que você está vendendo. Por exemplo, eu vendo fitness. Então vou postar treino, como executar exercício, como resolver tal problema, posso fazer cardio antes ou depois do treino. Então essa é minha linha de prescrição, essa é minha linha de produção de conteúdo. Não adianta eu vender fitness e tá fazendo dancinha. Essa dancinha ela pode gerar outro gatilho pra gente, que é o de engajamento. Então muita gente se apega àquela curtida, naqueles comentários, os envios, o compartilhamento, achando aquilo como um parâmetro bom para a venda de produto ou algo semelhante, como autoridade na internet. Porém, você precisa entender se essa curtida, esse comentário, esse compartilhamento está sendo feito de uma produção de conteúdo sua que está sendo conivente, está tendo coerência com aquilo que você está vendendo. Porque não adianta nada eu ganhar curtidas, seguidores que venham por trás de um vídeo que eu estou fazendo de dança. Porque não é o que eu vendo, eu não ensino a pessoa a dançar. Eu faço a pessoa chegar do ponto A a B, ou no emagrecimento ou na hipertrofia. Esse é meu produto. Então, a produção de conteúdo ela tem que estar muito, muito alinhada com o que você vende. Não adianta você postar coisas aleatórias que está hoje fazendo sucesso no mercado, essas trends que estão fazendo sucesso no mercado, para você crescer seu Instagram, mas você vai crescer de forma errada, porque o público que você está trazendo não é um público que vai lhe comprar, é um público que está ali apenas porque gosta de você e é um público que nunca vai ser seu cliente. Então, para você que quer crescer hoje de forma financeira, se você quer crescer como um expert dentro da internet, você precisa estar alinhado com o seu conteúdo e com o seu produto e as diretrizes da sua empresa. Lembre-se, você é uma empresa. Outro ponto importante que a produção de conteúdo ela precisa estar focada é sobre a dor e desejo do seu cliente. Como assim, Diogo? Dor e desejo. Na verdade, essa dor é um problema. Então, a pessoa que quer emagrecer, ela tem um problema que ela não consegue emagrecer sozinha. Então, eu vou trazer um mecanismo para essa pessoa, um método para essa pessoa, para que ela consiga sair do A ao B de forma rápida, fácil e segura. Então, essa é a minha produção de conteúdo, esse é o produto que eu vendo. Entenda, quando esse cliente meu vai chegar no meu Instagram e ele vai começar a consumir meu conteúdo, ele vai ter pequenas vitórias diárias. Ele vai chegar lá, ele vai ler uma coisa assim, tipo, poxa, eu vou fazer isso aqui, vou aplicar, vou ver se vai dar certo. Ele aplicou, deu certo. Ele vai fazer novamente isso. Pegou outro conteúdo meu, aplicou, pô, deu certo, legal. Um informativo, esse exercício é feito dessa forma. Ela vai chegar lá, poxa, eu senti mais meu músculo trabalhar dessa forma. Então ela vai tendo pequenas vitórias diárias. Mas para ela ter um resultado realmente necessário, ela precisa comprar meu método 10x. Porque ela precisa do meu acompanhamento para ter um resultado muito mais rápido e mais seguro. Porque entenda, eu estou dando respingos para ela do que ela pode alcançar quando ela me contratar. Então a minha produção de conteúdo vai ser essa. E a sua produção de conteúdo tem que ser alinhada com a sua empresa. Porque eu não gosto quando você contrata uma empresa para produzir o seu conteúdo. O que é que acontece? Aquela empresa ela não entende como é que funciona a sua área. Aquela empresa ela é específica para produzir conteúdos, mas de diversas áreas. Então vai pegar coisa que o Google consegue entregar para qualquer pessoa. Você não é o Google, porque se eu quisesse ser o Google, eu ia lá no Google, pesquisava e ele ia trazer aquela informação para mim. Então eu tenho que trazer informação com a minha experiência para as pessoas terem uma coisa a mais do que o Google iria entregar. Então a sua produção de conteúdo, a sua autoridade vai vir da sua experiência, de tudo que você já passou, da sua vivência, do campo de batalha que você tem, que é justamente você estar fazendo aquilo
Por isso que eu digo que você precisa ter coerência ética do que você fala, você tem que fazer, porque você vai ter experiência e com isso você vai conseguir transmitir e trazer um conteúdo de qualidade para a sua audiência. E o que é que isso acarretou na minha carreira? Vocês lembram que eu falei para vocês que eu era limitado financeiramente, eu era limitado de ter clientes. Quando eu passei a entrar no digital e consegui entender tudo isso que eu estou falando para vocês, eu consegui ter um boom na minha carreira. Por quê? Agora eu tenho liberdade geográfica. Agora eu tenho liberdade de tempo. Então eu consigo atender, de vez atender 10 pessoas, hoje eu consigo atender 100, 1000, 5000, 10.000, milhares de pessoas. E eu não preciso atender só pessoas daqui de Recife. Eu posso atender pessoas de São Paulo, do Rio, fora do país. Para vocês terem ideia, eu tenho um aluno que ele é do Havaí, então um aluno aqui é de Portugal, eu tenho um aluno de vários lugares do mundo. Por quê? Porque meu conteúdo ele consegue atingir todo mundo. Então, a gente para de ter aquela limitação geográfica apenas daqui e consegue atingir vários países e vários estados. Então, isso em si, na minha carreira, foi um boom gigantesco, porque eu passei de ter 12 alunos de personal e passei a ter mais de 100 alunos de consultoria. E isso agregando com meus alunos de personal. Vocês conseguem entender a dimensão de como isso é poderoso? Então, se você hoje quer ter sucesso, tanto da sua empresa, nem que sua empresa seja física, Diogo, eu tenho uma empresa de roupa física. Essa empresa de roupa, você consegue fazer anúncios para toda a região próxima a ela. Você consegue segmentar para um local específico de divulgação. Tem uma empresa que fica no centro da torre. Então, todo o raio da torre eu posso mandar um anúncio para aquelas pessoas que têm Instagram, Facebook, TikTok naquela região. Então, vocês entendem como o poder da internet ela veio para acabar de vez com aqueles monopólios das grandes empresas. É como se você estivesse fazendo aquele entrega de panfleto, só que você está entregando na mão da pessoa que ela pegaria, amassaria e jogaria no lixo. Aquela pessoa está vendo na palma da mão dela, que é uma coisa mais poderosa. Hoje a maioria das pessoas não largam o celular para nada e vocês passam no mínimo 2 horas mexendo nesse celular. Então você entende como o poder da internet? Então, se vocês hoje querem ter destaque na área de vocês, quer ser referências, quer ter sempre uma fila de clientes, uma fila de pacientes lhe procurando, a internet é o grande passo para você mostrar seu diferencial, mostrar que você é capaz de trazer, e você também, além de mostrar tudo isso para os seus clientes, também se capacitar. Você vai ter maior competência, você vai estudar mais, porque você vai precisar passar esse conhecimento, e para você passar esse conhecimento, você precisa dominar. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem do conteúdo que eu trouxe para vocês. Foi bem superficial, mas a professora Mayara vai trazer muito mais coisas para vocês e eu espero ter ajudado. Até mais. Foi uma honra.